Pronto. Hoje nós vamos para a nossa quinta aula, o Livro dos Espíritos, né? É um livro de perguntas e respostas. Vou compartilhar aqui a minha tela. Só um minutinho. Tá todo mundo me escutando bem? Sim, estou escutando. Eu estou escutando. Nossa. Hoje nós vamos terminar a segunda parte, né? O Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes. E vamos entrar um pouquinho na terceira parte também, tá? Capítulo 9, tá? Recording in progress. Bom, tá todo mundo olhando aí o que eu compartilhei, o capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Todo mundo conseguiu aí? Sim, estou vendo. Sim. Compartilhamento? Então vamos lá, pessoal. A influência dos espíritos, né? O Livro dos Espíritas é um livro de perguntas e respostas, né? O Kardec, ele fazia as perguntas e o espírito da verdade respondia essas perguntas para o Allan Kardec, né? Foi assim que ele fez esse livro, né? Então, a influência dos espíritos. Os espíritos exercem uma influência constante sobre o mundo corporal. Essa influência pode ser benéfica ou prejudicial, dependendo da natureza dos espíritos envolvidos. Eu li um livro que ele comentava bastante sobre essa influência, né? Ele dizia que até as obras de arte que temos, né? Os livros, muitas coisas, elas foram de influências espirituais. Grandes pintores de quadro, né? Poetas, né? Eles tiveram uma influência muito grande do mundo espiritual. Então, nesse livro ele falava que a influência do mundo espiritual ele é muito maior do que nós podemos imaginar. Tá? E eu acredito que até na ciência, se você olhar as maiores descobertas da humanidade na ciência, como a penicilina, né, foram todas descobertas ao acaso, né? Ele estava estudando um tipo de fungo, a penicilina, acabou se descuidando e no outro dia, quando ele chegou lá, ele descobriu esse fungo, né? Então, assim, se você observar da ciência, as grandes descobertas, elas foram todas feitas acidental. O cientista estava trabalhando em alguma coisa e ele descuidou, errou aquilo, né? Trocou o que ia misturar e aí acabou descobrindo uma coisa muito mais interessante, né? E eu acredito que isso seja a influência dos espíritos, né? Então ela vem na ciência, na poesia, na arte, na pintura, né? Influi os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Kardec perguntou isso. Mais do que imaginais, pois com bastante frequência são eles que vos dirigem. E essas influências, a maioria vem pelo pensamento, né? Isso que a gente tem que ter um controle muito grande do que nós pensamos, né? Para não sentir uma influência, digamos, para a gente saber a diferença de uma influência boa e ruim. A gente tem que ter esse controle da mente. Como é que a gente consegue isso? A meditação, né? Lendo, estudando, né? Praticando bem. Cortando o seu áudio. Tá cortando? E agora? Tá melhor? Então Para mim, essas... aqui tá tranquilo. Tá tranquila? Para mim, Acho que pode ser a tá. internet também, né? Então essas influências do
do mundo espiritual, ela vem pela nossa mente. A gente tem que ter o controle dos nossos pensamentos. Não é uma coisa fácil, mas a gente tem que começar a praticar, né? Eu me lembro que uma vez eu fui tomar passe na casa do Evangelho e eu estava numa época assim muito tranquilo, as coisas estavam dando tudo certo. E aí eu sentei para tomar o passe e aí veio uma angústia, assim, nossa, veio uma coisa assim tão forte, né? E aí uma vontade de chorar, uma necessidade assim muito grande, como alguma coisa tivesse acontecido muito séria, né? E aí eu pensei, eu falei, nossa, minha vida tá tão boa, né? Eu acho que esse pensamento não é meu aqui, deve ser de alguém do círculo aqui, né? E aí quando eu abri o olho, eu vi uma pessoa que estava do meu lado chorando, assim, bem abatida. Não entendi porque ela estava, mas ela parecia bem abatida, né? E aí é mais ou menos isso que acontece que é tudo energia, né? Tudo influencia. A gente tem que saber diferenciar. Quando eu dei o pause e falei, isso não é meu, abri o olho, toda aquela angústia sumiu, né? E aí eu vi uma pessoa chorando, falei, deve ser a energia dessa pessoa que está do meu lado, né? Então nós somos influenciados isso constantemente, não só pelos os espíritos, as pessoas que estão do nosso lado, né? Tudo é uma troca de energia, tudo é vibração e energia, né? Então a gente tem que estar bastante atento com isso. Agora passei para o próximo slide. E aí mais uma pergunta: como havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? E aí o espírito responde: quando um pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. Tá Geralmente os aparecendo. pensamentos... Oi? Não tá aparecendo. Opa, desculpa, deixa eu compartilhar aqui outra vez então. Vou tirar o compartilhamento e voltar aqui. Pronto. Voltou, né? Então vamos lá. E aí ele faz essa pergunta, né? Como separar os pensamentos, né? Que são próprios dos que são sugeridos. Então, quando o pensamento vos é sugerido, tem a impressão de que alguém vos fala. Geralmente, os pensamentos próprios são os que acordam em primeiro lugar, mas afinal, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. Muitas vezes é útil que não saibas fazê-la. Não a fazendo, obra o homem com mais liberdade. Se decide pelo bem, é voluntariamente que o pratica. Se torna um mau caminho, maior será a sua responsabilidade. Eu me lembro que um dos primeiros livros kardecista que era do meu pai, que falava sobre... Ele gostava muito do André Luiz, né? Ele tinha comprado, acho que os 14, 15 ou 16, que era uma continuação do outro, né? Era o Nosso Lar, aí vinha outros livros. E aí uma coisa que eu tinha dificuldade, devia ter uns 10 anos. Eu me lembro que na igreja, nas outras religiões, estava tudo muito detalhado, o que era certo e o que era errado, né? E nos livros espíritas que eu li, eles falavam assim, olha, você tem que saber distinguir o certo do errado, tá? Possa ser que aconteça que alguns livros que serão vendidos como kardecistas, espíritas, na verdade, podem ser feitos por espíritos brincalhões, que o médium não tem doutrina, não tem não pratica o bem, não tem uma vibração boa, e esses médiums podem sucumbir, achando que está fazendo um bem, né? E aí eu achava aquilo muito estranho, né? Mas, pô, toda religião demarca, faça isso que é certo, não faça isso que é errado. Hoje eu entendo isso, né? Nós temos que ter essa capacidade de distinguir o que é certo e errado, tá? Nós não precisamos ser uns robozinhos, como algumas igrejas que têm, que o líder religioso fala que é assim, você tem que votar no fulano, todo mundo vota, você tem que usar roupa X e todo mundo usa, né?
Então nós temos que saber distinguir, nós não precisamos de um líder que nos transforme em robô, né? Cada ser humano é um ser totalmente diferente, né? Então hoje eu consigo entender isso, mas quando eu era criança eu tinha muita dificuldade, né? E aí eu ficava pensando, pô, esse livro que eu tô lendo, ele pode ser de um médium que não tem uma disciplina muito grande e está passando informações erradas, né? Então a gente tem que distinguir isso, né? E olha quantas coisas erradas de líderes religiosos fazem em nome de Deus, em nome da religião, e são totalmente sem comparação, né, com os conceitos cristãos, né? E as pessoas vão e seguem, porque aquele fulano é o líder religioso e todo mundo está seguindo. Se é para guerra, seguem para guerra, né? A gente tem que ter essa capacidade, né? Isso é o mínimo, né, que nós devemos ter, saber o que é certo e errado, o que é um pensamento, né, que está te influenciando e um pensamento que não, que está te levando para baixo, né? Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos chamam, ou aos que pelos seus pensamentos os atraem, né? É a lei do semelhante atrai semelhante, né? Se você, por exemplo, é uma pessoa que tem vícios como o cigarro, a bebida, a droga, você vai atrair espíritos que têm esse vício, né? As pessoas se juntam por afinidades, e os espíritos são assim também com a gente, né? Se você entra numa escola, num trabalho, você vai observando que vão criando vários grupinhos, e aqueles grupinhos são por afinidades, né? Eu lembro, né, para fazer a faculdade, tinha um grupinho, o pessoal que frequentava a igreja evangélica. Eles estavam lá e tinha afinidade da religião deles. E saíam juntos, né? Tinha um outro grupinho que exagerava bastante na bebida. Então, as pessoas vão se formando em grupinhos e os espíritos que vão nos influenciar é a mesma coisa, né? Não é que nós estamos sendo castigados em atrair eles. Na verdade, nós estamos atraindo eles pelos nossos vícios, pelos nossos pensamentos, né? Ah, mas eu não tenho vício, mas às vezes é o pensamento, né? Às vezes a pessoa para de fumar e fica com aquele desejo de fumar. Você atrai também. Você para de beber e fica com aquele desejo da bebida, né? Então, o semelhante atrai semelhante. Essa é a lei, né? Se você quer afastar os maus, a primeira coisa que você tem que fazer é ter bons pensamentos e boas atitudes. Aí você vai atrair os espíritos de bons pensamentos e boas atitudes. Por que meio podemos neutralizar influências dos maus espíritos? Aí ele fala, praticando o bem, pondo em Deus toda a vossa confiança, repelieis a influência dos espíritos inferiores, né? Guardai-vos de atender a sugestão dos espíritos que vos suscitam os maus pensamentos. Então a gente tem que ter esse controle da mente para separar o pensamento bom do pensamento ruim. Desconfiai especialmente dos que vos exaltam, o orgulho, pois que esses vos assaltam pelo lado fraco. Então, sempre procuram a nossa fraqueza, né? E se você é uma pessoa muito orgulhosa, você vai atrair espíritos muito orgulhosos, né? É o semelhante atrai semelhante, né? E tem uma lei do espiritismo que ele fala assim, o semelhante cura semelhante, né? Por isso que muitas famílias às vezes se chocam parentes porque os dois são semelhantes. Essa é a razão por que Jesus, na oração dominical, vos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. As fórmulas de ele pergunta sobre a gente assiste muito filme, né? De Hollywood, sobre tem até umas histórias de verídicas de padres ou religiosos que faz exorcismo, né? Então ele pergunta aqui o Kardec: as fórmulas de exorcismo têm alguma eficácia sobre os maus espíritos?
E aí o espírito da verdade responde: não, estes últimos riem e se obstinam quando vê alguém tomar isso a sério, né? Há espíritos que se ligam particularmente ao indivíduo para protegê-lo. Ah, o irmão espiritual, o que chamais o bom espírito, ou o bom gênio, nosso anjo da guarda, né? Todos nós temos um espírito protetor, né? Só que às vezes nem sempre a gente consegue escutar ele bem por causa às vezes, da nossa frequência, né? Se a gente está vivendo um momento de estresse no trabalho, de problemas familiares, né, de problemas financeiros, e aquilo afeta as nossas emoções, né, a gente acaba pensando na baixa frequência, emitindo pensamentos de baixa frequência, de desânimo, de medo, né? E aí, quando a gente emite isso, né, a gente não consegue pegar o nosso anjo da guarda, que a gente só consegue se conectar com pensamentos de uma frequência mais elevada, né? E aí acaba se associando com os espíritos que estão emitindo também a baixa frequência, né? A produção de certos fenômenos, das tempestades, por exemplo, é obra de um só espírito ou muitos se reúnem, formando grandes massas para produzi-lo. Reúne-se em massas inumeráveis, né? Então, ele diz que alguns fenômenos da natureza, segundo livros espíritas, são espíritos que se reúnem em massas inumeráveis, né? Agora vamos para o capítulo 10 das ocupações e missões dos espíritos, né? Também desempenham função útil no universo os espíritos inferiores e imperfeitos, todos têm deveres a cumprir para a construção de um edifício. Não concorre tanto o último dos serventes de pedreiro como o arquiteto, né? Então, acho bem interessante essa pergunta, porque assim, todos nós temos uma função nesse universo. Ah, mas tem uns espíritos que transmitem só pensamentos mal, baixa frequência, vícios, né, desânimo, medo. Se você pensa em medo, você atrai um espírito que está nessa frequência, né? Mas é porque todos nós temos uma função, né? Alguns psicólogos eles dizem para você se curar de uma fobia, você tem que entrar em contato muito com ela, muito constantemente com aquela fobia, com aquilo que te causa o medo, para aos poucos você ir se curando, né? Então todos esses espíritos, eles têm uma função, né? Nós achamos assim, eu vejo muitas pessoas que vêm de algumas religiões e que não explicam, digamos, a desordem no nosso mundo, que eu acho que é uma ordem, tá? A violência, a corrupção, tudo isso aí, no meu ponto de vista, é uma ordem. Ah, mas estão espíritos fazendo violência, pessoas corruptas, sim, mas tudo isso é uma ordem, isso tudo é para mostrar e para todos nós que podemos crescer, né? Então, eu acredito que é no caos que se chega à ordem. Isso é um ponto meio particular. Mas todos têm uma função nesse universo. O bandido, o ladrão, o traficante, todos eles têm uma função, tá? Mesmo que sejam espíritos de não luz e espíritos de luz. O que a gente tem que entender nessa vida, que eu acho que o grande segredo, é sempre estar numa frequência alta, né? Nunca ficar desanimado. Ah, a violência está grande, vou ficar desanimado. Tudo tem um motivo, tudo tem um karma, né? E tudo tem uma ordem. Sei que muitas coisas a lei passa, digamos, não tão bem, né? Como diriam os romanos, a deusa Têmis, a deusa da justiça, às vezes não executa tão bem para os humanos, né? Mas para o universo, para Deus, tudo é perfeito. Então, o segredo da vida é você ver esse caos como uma ordem e não se abalar,
pensando em baixa frequência, em desânimo. Ah, estou morando num país corrupto. Ah, as coisas estão muito violentas, né? É sempre emitir uma frequência positiva e porque tudo tem uma ordem, tá? A gente não pode se sucumbir nesses pensamentos de desânimo e de medo, porque tudo que nós pensamos, nós atraímos, tá? Tem um amigo que ele assiste muito, acho que é da Tina, né? Eu nunca assisti esses programas de violência. E aí, quando a gente saía, nossa, ele ficava olhando para cima, para o lado, para trás, com medo de levar um tiro, de ser assaltado, o Pablo. Ele era totalmente assim, muito. Ele nem queria sair. Ele saía porque era o jeito que tinha que trabalhar, ir para a faculdade, mas por ele ficava trancado no quarto para não levar um tiro. Mas quando chegava em casa, a primeira coisa que ele fazia era ligar o Datena. Aí a gente saía, ele já dava todo o, o resumo do BO. Aí começava a falar, não sei quantos morreram, levaram tiroteio, assalto, né? Então, uma pessoa dessa, ele começa a emitir uma frequência muito baixa do medo, né? O medo que acaba acontecendo, né? É interessante que a partir do momento que você queima o medo, as coisas não acontecem mais com você, tá? Tem uma amiga minha que ela foi assaltada uma vez. Ela parou o carro e veio um menino, estava na rua, quebrou o vidro e levou a bolsa dela, o celular. E aí ela começou a ficar num pânico, que toda vez que ela parava, ela ficava traumatizada com um assalto. Alguém vai bater e assaltar. E sempre acontecia. Batiam, eu acho que ela foi assaltada umas 7 vezes. Quebravam o vidro dela, né? Seguida. Porque depois que ela foi, ela ficou nesse trauma e não mudava a frequência dela. Aí ela mudou no dia que ela blindou o carro. Fez o mais caro, aquele que tem até tiro de fusível. E aí, depois que ela blindou, o medo dela foi embora. Ela começou a confiar que ali o menino de rua podia dar vir com um fusível que o carro dela estava protegido. E nunca mais tentaram assaltar. E um dia ela falando isso, olha, só tentaram me assaltar até eu brindar. Depois que eu brindei, nunca mais me assaltaram. Eu falei, não, Michele, ninguém percebe que teu carro é blindado. Não, eles percebem, ninguém percebe, tá? É que você parou de ter medo e a coisa magicamente fluiu para você, né? Você não vai ser mais assaltado porque você parou de ter medo. Você parou de trazer aquela energia de chamar. São permanentes para cada um, estão nas atribuições exclusivas de certas classes, as funções que desempenham, os espíritos desempenham na ordem das coisas. Todos têm que percorrer os diferentes graus da escada para se aperfeiçoarem. Deus, que é justo, não poderia ter dado a uns a ciência sem trabalho, enquanto que outros só adquirem com esforço. Também entre os homens, ninguém chega ao supremo grau de perfeição numa arte qualquer sem que tenha adquirido os conhecimentos necessários praticando os rudimentos dessa arte. Eu gosto muito dessa frase que ele, nessa parte, fala assim: todos têm que percorrer os diferentes graus da escada para se aperfeiçoarem. Então, eu acredito que nós vamos ter todas as possíveis tipos de encarnações: rico, pobre, negro, branco, oriental, índio, né? Com dificuldades, né? Sem dificuldades. Né? Nós vamos percorrer todos os graus dessa escada, né? Doentes, não doentes, né? Para a gente poder entender, né? E crescer na nossa evolução, né? Porque a gente só aprende passando, né? Sempre falo que quando uma pessoa passa fome, ele pode passar fome na infância dele,
E depois ele cresce, arruma um bom emprego e nunca mais vai passar fome, mas ele nunca vai esquecer o que é passar fome. E você observa no prato dessa pessoa. Ele pode ter virado bilionário, mas ele nunca vai deixar sobrar nada no prato, porque ele sabe o que é passar fome. Quando uma pessoa não passa fome, você observa no prato. Vai no restaurante, sobra muita comida no prato, né? Então essas lições que ficam na alma, né, a gente não esquece. Ele pode ir para outra encarnação, que aquilo vai estar lá no fundo da alma dele, a questão da comida, né? De nunca deixar sobra, de nunca estragar a comida. Já não tendo o que adquirir, os espíritos da ordem mais elevadas se acham em repouso absoluto ou também lhe tocam ocupações, né? Que querereis que fizesse na eternidade? A ociosidade eterna seria um eterno suplício, né? Então a gente tem essa ideia de algumas religiões que a gente vai ter o descanso eterno, né? Ah, trabalhei muito nessa vida, evoluí, e agora eu vou ter o descanso eterno, né? Então, a gente sempre, o espírito não para, mesmo o espírito evoluído de luz, ele está evoluindo e crescendo e aprendendo e trabalhando, tá? Então, assim, aquela visão que às vezes a gente tem de um céu, um nirvana, que aí todo dia você fica na rede, come, acorda, come, dorme, bebe, dorme, né? Isso não é uma ilusão, né? Um espírito a gente tem que trabalhar, tá? É trabalhando e praticando que a gente vai evoluir. Isso é uma coisa que não para, né? Então esse descanso eterno, tá? Ele não existe para nós kardecistas. Costumam os espíritos humildices em nossos prazeres e ocupações, os espíritos vulgares, que são os menos evoluídos, como dizes, costumam, esses os rodeios constantemente e com frequência tomam parte muito ativa no que fazeis, de conformidade com suas naturezas. Cumpre assim aconteça para impelir os homens pelas diversas veredas da vida e para lhe excitar ou moderar as paixões. Então, por exemplo, se você está fumando, aquele espírito se aproxima de você e ele sente o mesmo prazer, como se estivesse fumando. Se você está bebendo álcool, é a mesma coisa. Se está usando drogas, então os vícios, né? Quando o espírito de uma baixa frequência ele se aproxima de você, né, ele sente aquelas mesmas emanações, né? Ele absorve também. Pessoal, eu estou fazendo um resumo desses capítulos, mas é o que eu sempre falo. Eu recomendo depois vocês lerem com calma. Tá? Nossas reuniões são a cada 15 dias, então hoje a gente vai dar mais ou menos 4 capítulos. Então, tira uma semana com calma, lê 2 capítulos, na outra semana lê os 2 capítulos, tá? O livro, os livros do Kardec, eles não são assim para você ler em um dia todo, né? Não é uma leitura tão fácil, né? Então é uma leitura para fazer aos poucos, né? Então, terminando hoje essa aula, vamos tentar ler ele todo mesmo, todas as perguntas, tá? Eu não coloquei aqui todas as perguntas e respostas porque ficaria muito grande para nossas reuniões, tá? Precisaria mais de um ano aí para dar tudo, né? Então eu separei só as principais perguntas no meu ponto de vista, né? Mas eu recomendo para ler aos poucos, tá? Foi feito pesquisas que quando você coloca uma meta muito alta, você nunca consegue chegar, tá? Vou começar uma dieta. Começa perder 1 quilo por semana, né? Tem pessoas que colocam 8 quilos por semana. Então, começa com metas pequenas. Ah, eu quero começar a ler. Começa a ler 5 páginas. 5 páginas. Todo dia, antes de dormir, você lê 5 páginas. Você vai ver que vai chegar um tempo, se você manter essa frequência, que você vai começar a ler 10,
15, 20, mas vai aos poucos, tá? Um hábito, um novo hábito, quando a gente tenta adquirir, ele demora um tempo, né? Somente o hábito da leitura, para quem não tem costume de ler, ele demora um pouco, né? Eu me lembro que eu comecei a ler mais por causa do meu pai. Eu achava muito bonito, ele lia e ficava até tarde lendo, estudando. E aí quando eu fui tentar, eu não conseguia, né? Aí eu fui aos poucos, até começar a ter uma rotina da leitura. Então vamos para o capítulo 11, dos 3 reinos, né? Tem as plantas consciência de que existem? Não, pois que não penso, só tem vida orgânica, né? Então, eu li uma reportagem bem interessante das plantas, alguns experimentos, né? Se você fala com elas, tá? Ela não tem uma consciência ainda como a nossa, né? Mas, assim, ela sente a energia, né? Se você fala com ela, tá? Ela se desenvolve mais rápido. Se você coloca música para escutar, ela se desenvolve mais rápido, né? Então, eu já vi alguns experimentos desses de faculdade, que eles botam várias variáveis e eles veem o desenvolvimento, né, com a música, quando você toca, você fala, porque tudo é energia, né? A planta é uma energia, nós somos energia, né? E apesar dela não entender o nosso idioma, ela entende a nossa energia, né? Experimenta sensações, sofre quando as mutilam, recebe impressões físicas que atuam sobre a matéria, mas não tem percepções. Consequentemente, não tem a sensação da dor. Agora vamos falar sobre os pets, né? Os animais, né? Tem os animais alguma linguagem? Se vos referis a uma linguagem formada de sílabas e palavras, né, como o nosso português, meio, porém, de se comunicar em si, tem, né? Então, assim, como o nosso português, nosso idioma, eles não têm. Mas eles têm um meio de se comunicar entre si e eles se entendem. Dizem uns aos outros muito mais coisas do que imaginais, mas a linguagem de que dispõe é restrita às suas necessidades, como restritas também são as ideias que podem ter. Muitas pessoas que têm pets, né? A gente se apega com eles, né? E vê essa pergunta, né? E quando morrem, né, desencarnam, o que que acontece, né? Pois que os animais possuem uma inteligência que lhe faculta certa liberdade de ação. Haverá neles algum princípio independente da matéria? E que sobrevive ao corpo, né? Então, a energia deles sobrevive, né? Do pet, do gatinho, do cachorro. Os animais estão sujeitos, como o homem, a uma lei progressiva, sim. E daí vem que nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também o são, dispondo de meios mais amplos de comunicação. Porém, são sempre inferiores ao homem e se lhe acham submetidos, tendo neles o homem servidores inteligente. Então, sim, os animais eles têm o mesmo processo de evolução nossa, né? E aqui tem algumas religiões que eles pregam isso, né? Poderia encarnar num animal o espírito que animou o corpo de um homem, né? Isso seria retrogradar, e o espírito não retrógrada. O rio não remonta a sua nascente, né? Então isso não é viável, né? A gente tem uma escala evolutiva, né? O reino mineral, o reino vegetal, o reino animal. Então, quando você chega num ser humano, ele não pode reencarnar no corpo de um animal, né? Porque a evolução dele está acima disso, né? Apesar de ter algumas crendices, algumas religiões na Índia, né? Eles acreditam nisso,
em outras religiões também, né? Então, aqui no Livro dos Espíritos, ele diz que isso não pode acontecer, tá? Isso é contra a evolução. Pessoal, finalizamos aqui a terceira parte, desculpa, a segunda parte do Livro dos Espíritas, né? O livro, ele é dividido em 3 partes. Já demos a primeira, a segunda e agora vamos entrar na terceira. Tá? E aí, terminando a terceira, a gente vai para a última, que são os 2 capítulos da quarta parte. Pessoal, estou indo um pouco rápido para dar uma acelerada, mas se vocês quiserem interromper, comentar alguma coisa, tá? Desses 3 capítulos que eu falei agora, alguém quer comentar alguma coisa? Bom, posso então, né? Deixa eu só explicar um pouquinho. A gente estava fazendo a chamada numa lista que eu colocava embaixo do link da aula, tá? Vamos fazer o seguinte: depois que eu subir a aula hoje, quem assistiu, só coloca o nome embaixo, tá? Dá um presente ou escreve um nome, que aí ali eu vou fazer a lista. Pode ser assim? Mas você fala depois que você subir no YouTube? Isso. Ah, Aí lá, tá. aí só Aí- coloca para a gente ter uma ideia. Ah, nos comentários, né? Você fala, né? Isso, nos comentários. Ah, tá. Beleza. Você pode botar, oi, gostei, ou bota seu nome. Se já tem seu nome, só fala legal, dá um, ou escreve seu nome, alguma forma que eu consiga identificar e colocar você na lista. Ah, então tá certo. Combinado, então. Então vamos começar agora o capítulo 1 da terceira parte do Livro dos Espíritas, né? Da lei divina ou natural. Como se deve entender por lei natural? Né? A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Acho bem interessante essa questão do infeliz, porque hoje nós vivemos num mundo, um mundo mercantilista, consumista, né? Então eu vejo muitas pessoas consumindo, né? Tem 100 pares de sapato, 200 pares de sapato, né? E isso não traz a felicidade, né? Por isso que pessoas, o mundo todo hoje, né? Estava lendo uma reportagem sobre isso, né? As pessoas estão tomando remédio para ansiedade, para isso, para depressão, né? Porque se você entra nesse mundo totalmente consumista, né? Extremamente consumista, aquilo não te traz felicidade. Então, talvez seja isso, quando você se separa da lei de Deus, das coisas simples, né? Temos coisas tão simples, que são lindas e gratuitas, como um pôr do sol, um caminhar na natureza, olhar uma cachoeira, e são coisas que é gratuito. E algumas pessoas se focam muito em shopping, compra, 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 né? Isso te dá uma infelicidade muito grande, né? Já foi feita pesquisas, tudo, que a maioria das pessoas que compram por impulso, elas estão um pouco infelizes, né? E esse consumismo, ele não traz, né? A pessoa ter 100 pares de sapato, 200, que eu já cheguei a conhecer. Ah, como é que você vai usar 200 pares de sapato, né? É interessante quando alguns têm muito e outros têm poucos, né? Mas é interessante que, às vezes, a pessoa que tem pouco, ela é muito mais feliz do que quem tem muito, né? Eu morei na Bahia um bom tempo
E aí foi uma amiga minha para lá, e aí voltou, apaixonada pela Bahia. Nossa, que lugar lindo, tudo. Mas, nossa, como eles vivem com tão pouco. Aí eu virei para ela, sim, eu conheço lá, eles vivem com muito pouco e como são felizes, viu? São muito mais felizes do que as pessoas daqui, da grande cidade. E realmente é, né? São pessoas que têm pouco, mas elas são felizes. Você vê que ali, e o pouco que ela tem, ela divide. Eu lembro quando era estudante, eu ia acampar nos lugares remotos e aí fazia amizade lá com os pescadores. Eles tinham tão pouco, mas sempre me chamavam para sentar na mesa e dividir o almoço, né? Então, nem sempre. Aí eu falei para essa minha amiga, eu falei, olha, eu acho que tem que ter pena, somos nós dessa cidade grande, que vive aquela vida louca, né? Vive todo dia pagando boleto e aparecendo mais boleto, e aí tem que trabalhar mais para pagar mais boleto, né? Eu falei, ó, eles têm pouco, mas eles são muito mais ricos do que a gente. Eles têm a felicidade, eles têm o tempo, eles têm muita coisa que nós não temos. Porque está escrito, onde está escrito a lei de Deus? Então, Kardec falou, acho que ele pensou no Moisés, nas 10 tábuas lá, e falou, onde é que está escrito isso? Né? Que o Moisés, na época, escreveu lá os 10 mandamentos, né? Eu gosto dessa resposta, ele falou na consciência, né? Toda a lei de Deus, ela está na nossa consciência, né? Se nós pararmos para refletir, pensar, tá? A gente vai saber o que é certo e errado, né? E aqui ele faz uma pergunta bem interessante também. Tem meios o homem de distinguir por si só o que é bom do que é mal? Sim, quando crê em Deus. E o que saber? Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. Então, sim, né? A nossa consciência, nós temos tudo. Basta procurar. Estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e que pratica o bem quando em realidade pratica o mal. Jesus disse: Vede o que querereis que vos fizesse ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso. Não vos enganareis. Olha só, né? Então, quando a gente tiver dúvida do que é certo e errado, a gente se coloca no lugar do outro. E se essa pessoa estivesse fazendo isso comigo, eu ia gostar? Né? Então, é só isso. A gente tem que ter empatia e se colocar no lugar do outro, né? Mas existem muitas pessoas, líderes religiosos, né, que enganam muito. Tá? Eu sempre falo que o cristianismo ele é uma religião muito fácil de entender. Você não precisa ter um conhecimento de livros, escrituras, você não precisa ter um conhecimento cultural muito elevado, né? Ele é uma religião muito fácil, né? Jesus ele foi mostrando o caminho por exemplos. Se bate numa tua face, o que que você vai fazer? Você vai dar 2 socos nele? Não, você vai dar a tua outra face, né? Se alguém bate na tua face, você dá a outra face. O que significa isso? Uma religião sem violência, né? Que é totalmente contra a violência, né? Contra matar, vingar, porque antes de Jesus, como era a justiça, né? Se alguém bate na tua face, você vai lá e mata a pessoa, né? Era o sistema do Moisés, a lei rígida, tá? Era como um olho por olho e dente por dente. Se alguém rouba a tua vaca, você vai lá e rouba 3 e ainda mata o cara. Era assim. Então a justiça é assim, fazer o bem era cuidar dos amigos e eliminar os inimigos, né? E aí Jesus veio para ensinar que não, né? A gente não tem que responder a violência com violência.
Mas é interessante, se você olha hoje, né, aquela região ali perto que Jesus nasceu, estão em guerra. Até hoje as pessoas têm dificuldade de entender isso aí, né? O, a questão de ser passivo, de ser contra a violência, né? Você não precisa ler vários textos. Quando você vai estudar um pouquinho a filosofia oriental, é complexa, você tem que ler, meditar, né? Estudar muito. O cristianismo não. A gente só segue a experiência de vida de Jesus, né? Quando eles vão apedrejar lá a mulher que cometeu adultério, o que que ele fala? Pô, você jogar uma pedra, que ela cometeu um pecado, você não tem que ter pecado. Aí, se você não tiver pecado, você joga. Todos nós temos. Ninguém jogou. Então, é uma religião que eu sempre falo, é muito fácil seguir porque você só seguir os exemplos. Mas se você olha hoje o cristianismo na realidade, quantas guerras no mundo cristão tem? Né? Quantos líderes religiosos fazendo arminha, dizendo que o bandido bom é bandido morto, né? Não estou dizendo que o bandido tem que estar aí matando, roubando, né? Mas assim, o sistema cristão é um sistema de ser passivo contra a violência. A partir do momento que você vê líderes religiosos fazendo arminha na mão, um bando de crente lá, robozinho seguindo, né, eles não entenderam o que é o cristianismo. Apesar de ter lá a Bíblia na mão, eles não conseguiram entender. Tá? Não é como as religiões orientais que você tem que ler muito, meditar, debater, né? Quem gosta das religiões orientais, eu recomendo ler o tal da física do Friedrich Capra. Ele é um físico alemão que ele tenta provar num livro que a física moderna, né, é só uma continuação da filosofia oriental, das religiões orientais. E ele prova cientificamente alguns textos sagrados das religiões orientais com a nossa física moderna de hoje, né? Ele consegue ver essa conexão. Então, no cristianismo, você não precisa estudar isso. Né? É só seguir a vida de Jesus. Mas poucos conseguem fazer isso. Né? Então, é muito fácil quando você ama o teu filho, tua esposa, teu pai, tua mãe, teu irmão. Mas quando a gente... O cristianismo, ele fala que é muito fácil amar isso. Mas você tem que amar também os inimigos. Tem que amar também aquela pessoa que inferniza a tua vida. Essa é a parte difícil. Né? Ser cristão é isso, é amar todo mundo como se fosse o teu pai, tua mãe, teu irmão. Né? Então é isso que nós temos que trabalhar. Tá? E deixar de seguir esses líderes de Instagram, de internet, fazendo arminha na mão, pregando violência, pregando racismo, pregando inferioridade da mulher, questão de gêneros, tá? Cristianismo todo mundo é igual, tá? Pregando contra imigrante, contra morador de rua. A gente tem que ter muito cuidado com isso, tá? Saber diferenciar esses falsos líderes dos grandes líderes, né? Por que está o mal na natureza das coisas? Falo do mal moral. Não podia Deus ter criado a humanidade em melhores condições? Eu já me perguntei isso quando eu era criança, eu li isso aí. Né? Por que não criou tudo perfeito, né? Já te dissemos, os espíritos foram criados simples, ignorantes. Deus deixa que o homem escolha o caminho. Tanto pior para ele se toma o caminho mau, mas logo será sua peregrinação. Se não existisse montanhas, não compreenderia o homem que se pode subir e descer. Se não existissem rochas, não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito ganhe experiência, e para isso que conheça o bem e o mal. Isso porque há união do espírito ao corpo. Então a gente tem que conhecer todas as nossas experiências, né?
É só praticando mal que a gente vai entender bem. Eu entendo dessa forma, né? Então a gente tem que conhecer todas as experiências. Por isso que Deus nos criou simples e ignorantes. A gente ir evoluindo aos poucos. E aí, cada passo, a gente começa a ter a gratidão, né? Quanto mais a gente evolui, mais a gente mantém essa gratidão no dia a dia. Aquele que não pratica o mal, mas que se aproveita do mal praticado por outro, é tão culpado quanto este, é como se o tivesse praticado. Aproveitar do mal é participar dele. Talvez não fosse capaz de praticá-lo, mas se achando feito dele, tira partido, é o que o aprova. É que o teria praticado se puder ou se usara, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. E o Kardec, sempre falo isso, né? Ele dizia assim, não basta apenas não praticar o mal, né? Se você quer evoluir, você tem que praticar o bem, tá? Se você não pratica o mal, você não está evoluindo, né? Agora, se você não pratica o mal e pratica o bem, aí sim você começa a evoluir. Então, o Kardec ele sempre batia nessa tecla. Não basta apenas não praticar o mal, a gente tem que praticar o bem. Como é que vai praticar o bem? Eu sempre falo que o Brasil é um latifúndio nisso, né? Porque nós temos pessoas passando fome, nós temos pessoas em situações de rua, né? Nós temos mil coisas que nós podemos usar para praticar o bem no nosso dia a dia, né? Então a gente tem que pensar muito nessa questão de praticar o bem. O que que eu posso fazer para praticar o bem? Algumas pessoas acham que o bem é só doar dinheiro. Não, tá? Você pode doar seu tempo, né? Às vezes, aquela pessoa, um vizinho, um amigo que está passando por uma situação difícil, chegar lá, conversar, olha, já passei por isso, isso aqui é passageiro, logo, logo vão vir coisas boas para você, né? Animar aquela pessoa, isso é praticar o bem. Então, tem várias formas de fazer isso. Trabalho voluntário, doações de dinheiro, doar seu tempo, né? Conversar com uma pessoa que está precisando de uma orientação, né? Então, existem muitas formas, né? Mas a evolução, ela só inicia quando você começa a praticar o bem, né? Quando você não pratica o mal. Quando você não pratica o mal, você fica ali parado. Você não está praticando o bem, você está estagnado ali, né? Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que um homem não pratique o mal? Não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças. Portanto, responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Olha só. Então, a gente pode se responder por todo o mal que haja resultado por a gente não ter praticado o bem, né? Então, a nossa evolução, ela vem em praticar o bem. Eu sei que a gente tem uma vida corrida, de nunca tem tempo para nada, né? Assim, falo que o dia em São Paulo parece que tem 10 horas. Você acorda, quando você olha aqui no celular, já deu 11 horas, você nem terminou nem metade do que tinha que fazer, né? Então, a gente tem que acordar para isso, tá? Deixar de protelar. Ah, eu tô na vida corrida, não tô sem tempo, tô sem tempo. Quando você abriu o olho, você já desencarnou e não começou a praticar o bem, tá? Então vamos a uma, uma reflexão para vocês, né? O que que eu estou fazendo para praticar o bem? O que que eu posso praticar mais, melhorar mais, né? Agora vamos para o nosso último capítulo de hoje. Alguém quer comentar alguma coisa? Posso passar?
Então vamos lá. Vamos para o nosso último capítulo aqui, pessoal. Capítulo 2. De adoração. Em que consiste a adoração? Na elevação do pensamento a Deus. Deixe pela adoração aproxima o homem a sua alma. Terá havido povos destituídos de todo sentimento de adoração, né? O Kardec perguntou, né? Acho que se referia ao que ele chama de os povos primitivos, né? Não. A resposta que o Espírito fala, não, que nunca houve povos de ateus. Todos compreendem que, acima de tudo, há um ente supremo. Precisa de manifestações exteriores à adoração? Acho que ele perguntou isso se referindo aos fariseus, tinha que limpar a roupa, tinha que tocar primeiro com a mão assim, tinha que ter, né? Tem religiões, seitas, que tem todo um procedimento super burocrático, super cansativo para fazer uma adoração, né? Então eu acho que ele perguntou nesse sentido. Precisa de manifestações exteriores à adoração? A adoração verdadeira é do coração. Em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre de que o Senhor tem sobre vós o seu olhar. Então, você pode fazer uma adoração simples, não precisa vestir uma vestimenta, botar o pé direito, esquerdo e fazer umas 1000 variáveis burocráticas. Não, né? Adoração é uma coisa simples, né? Qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele e aproximar-se dele e pôr-se em comunicação com ele. Há 3 coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. A prece torna melhor o homem? Sim. Porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia espíritos bons para assisti-lo. É este um auxílio que jamais se lhe recusa quando pedir com sinceridade. Então, a ciência, se fizeram uma pesquisa, as pessoas que oram, que meditam, né, ela tem uma parte do cérebro, né, que os religiosos chamam de olho de Deus. E essa parte do cérebro, ela fica muito mais desenvolvida nas pessoas que têm o hábito de fazer uma prece, né, de meditar diariamente, né, 3, 4 vezes por semana, de rezar 3, 4 vezes por semana. Então, eles faziam um estudo, né, acompanhavam o cérebro da pessoa, e eles chegaram à conclusão que as pessoas que praticam a prece e a oração, elas têm uma parte do cérebro mais desenvolvida de quem não pratica, né? E essa parte do cérebro, ela trabalha muito com as emoções, né? O que significa isso? São pessoas mais, como eu falaria, são pessoas que conseguem responder melhor com as emoções do dia a dia, estão mais preparadas, né, para controlar as emoções. O lado criativo também é mais desenvolvido, essa parte do cérebro fica muito associado também ao lado criativo. Então, se você está com problemas, por exemplo, na sua empresa, no teu trabalho, e precisa ser criativo para sair daquele labirinto, essas pessoas são muito mais preparadas, né? E quem fez essas pesquisas não foram religiosos, tá, pessoal? Foram cientistas que chegaram a essa conclusão. Eles monitoravam o cérebro para saber onde as partes estavam se desenvolvendo e eles chegaram a essa conclusão. Eu acho muito interessante isso. Pessoal, vou encerrar por aqui. Tá? Alguém quer fazer algum comentário? Daria até para dar mais um capítulo, mas eu acho assim,
as informações elas têm que ir aos poucos para a gente ir meditando, tentando mudar, tá? Para não, a ideia não é colocar o máximo de capítulo para vocês, tá? Mas uma parte suficiente para ir ruminando, né? A mente e trabalhando, porque aprender é mudar, né? A gente sempre tem que ter isso, aprender alguma coisa, a gente tem que mudar. Porque se a gente não muda, a gente desaprende. Tá? Tudo que você aprende e não pratica, você acaba esquecendo. Juliano, Opa, Daniel. não, é o Eudes, não é o Daniel, não. Olha, resumindo assim um pouco das aulas, né, que eu lembro que tinha antes e hoje, a questão espiritual que eu penso assim no meu dia a dia, né, Uhum. acho que um pouco tudo, assim, sobre violência, sobre hábitos, tudo, né, o ponto que eu sempre penso, né, até quando era pequeno, né, como é que é? É as afinidades espirituais, né, entende? Como você falou, a pessoa que desencarnou é o espírito que tem aquele vínculo com a bebida, com a questão da violência, da agressão, né? Então, assim, de como eles se ligam, né, às pessoas, né? Que é essa afinidade meio que indireta da pessoa, né? Mas a forma como ela leva a vida atrai eles, né? E até quando era pequeno, né? As pessoas falavam, olha, tem um amiguinho ali, olha, tem um anjinho bom e um anjinho mau, né? Tem uns desenhos animados, né? Aí tinha uma versão sempre pequena do personagem, uma como um anjinho, outra como um diabinho, né? Então, tipo assim, sempre falando na sua cabeça, né? Isso é interessante. A gente pode interpretar isso segundo o livro dos Espíritos, que na verdade é mesmo isso, né? Alguma coisa fala, olha, faz isso, o outro, não faz isso, né? E aí a gente só tem que filtrar e saber qual que vai ser melhor pra gente, né? Em ouvir. Sim, e um outro ponto é essa questão, né, realmente de fazer o bem, mais fazer o bem, vamos dizer assim, fazer o certo. Você falou um pouquinho anteriormente, que é o que, né? A gente está vendo quase sempre aí em redes sociais pessoas que fazem viagens incríveis, né? E assim você vê lá, você fala, nossa, legal, como você falou, a pessoa tem uma coleção de 100 carros na garagem, né? Umas coisas assim absurdas, né, para algumas pessoas. E eu e minha esposa, a gente passou uma coisa legal quando a gente viajou mês passado, a gente tava de férias e a gente passou, tava na praia, né? E a gente passou pois uma caminhadinha, né? Conversamos bastante, fizemos uma retrospectiva do conversando que a gente viveu desde que se conheceu, né? Aí entra um pouco no mar, né? Então assim, foi aquele momento assim, vamos dizer assim, belíssimo, né? E interessante, não foi gravado nada, né? Muita gente às vezes quer que alguém tire foto ou filme, olha como tá feliz o casal. E foi, meu, uma coisa simples, não ficou documentado, mas assim, pra gente foi muito legal, sabe? Simplesmente sentado na areia e conversando mesmo, lembrando das coisas, dos desafios, né? E querendo ou não, foi um momento assim de verdadeira felicidade, né? E quantas celebridades não estão hoje em dia aí tratando de problemas mentais? E tem tudo, né? Materialmente, vamos dizer assim, né? O que você falou hoje está muito em moda essa questão do Instagram, né? Você vê um influencer lá de helicóptero, jato, e aí uma vida assim, todo dia para ele é sábado e domingo, porque teoricamente não é CLT, né? Não tem empresa. Só que assim, eu vejo alguns, depois eles são internados em clínicas de depressão, né? Porque você perde um objetivo da vida, né? A gente tem que ter uma meta, um objetivo, né? Eu sempre comento isso no, tem
Cara, que ele criou um jogo e a Microsoft comprou esse jogo dele. Ele tinha uma startup, tudo. Comprou por 1 bilhão e pouco, né? Essa empresa dele. Ele viajou o mundo, comprou jato, comprou mansão, conheceu os modelos mais bonitos e namorou. Conheceu o outro lado da vida, né? Que antes ele tinha uma startupzinha pequena até ficar conhecido. Ele tinha uma vida bem regrada. E aí ele entrou em depressão, tá? Seríssimo. E aí foram entrevistar ele depois que ele fez tratamento e tudo. Falou, pô, você venceu na vida, né? Venceu na vida ocidental, né? Você hoje é um cara milionário, não precisa trabalhar, você tem tudo, namora as grandes modelos, tem jatinho. Ele falou, mas eu perdi o meu objetivo da minha vida depois que eu vendi minha empresa. Antes eu tinha um foco naquela empresa, né? Eu dava a minha vida por ali, gostava de trabalhar, gostava dos meus companheiros de trabalho. Depois que eu vendi, eu perdi o foco. E aí ele só entrou em depressão, teve problema com álcool, com drogas, né? Então, às vezes, a gente vê aquela vida de Instagram perfeita, mas é uma vida fútil, né? Uma vida fútil é uma vida de depressão, ansiedade, com vários problemas que eles não mostram no Instagram, né? Eu não mostro no Instagram, mas a vida pessoal, a vida verdadeira, a vida espiritual, ela realmente cobra, né? Espiritualmente o cara tá vazio. Ele pode comprar o que for, mas não vai suprir aquela necessidade. Ele não tem o porquê levantar mais da cama. É realmente o que você falou, uma vida sem foco, sem objetivo, é uma vida vazia. Uma vida espiritualmente vazia, você também não tem Você o que. pode ter tudo material, mas continua vazio. E você Exatamente. sente, né? A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque isso influencia, né? Às vezes você está numa segunda-feira, acordou 5 da manhã, tá naquela loucura, e aí vai parar 10 horas da noite, só parou um pouquinho para almoçar, aí você abre o Instagram, tá lá o cara na praia, paradisíaca lá, dizendo que a vida tá muito boa, né? Isso influencia, né? Em comparações, né? A gente tem que ter cuidado, né? Com essa vida de Instagram que não é uma vida real. Para nós aqui, que estamos em vamos colocar em outro estágio da vida, serve bastante de reflexão. Agora, para aqueles que querem a mesma vida que essa pessoa, que quer que todo dia seja segunda, seja sábado e domingo, para eles a coisa está um pouco mais delicada, né? Aí ele vai precisar conhecer para depois olhar que aquilo é uma vida vazia, né? Aí experimenta e se afunda ainda mais. Porque quer essa vida para escapar da realidade que já não tem. Aí acha que a realidade de ter tudo vai resolver. Na verdade, não é assim. Chega a ser até pior a realidade de ter tudo. E aí você tá sem perspectiva nenhuma ainda. Né, eu concordo. A gente, a gente tem que ter uma meta e um objetivo na vida, né? Sem isso, a vida fica muito vazia. Tá? E você acaba levantando no automático, né? Sabe quando você levanta no automático, quando você olha, já deu 6 horas da tarde e aí você mal se lembra que você fez o dia todo, porque você levantou no automático. Acontece Quando muito. você consegue levantar.
Então a gente tem que ter muito cuidado com essa vida, né? Essa vida de São Paulo que a gente anda é uma vida muito louca, né? Trabalho, 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 trabalho. E aí cada vez mais trabalho, trabalho, trabalho. A gente tem que ter um dia para se desligar, tá? E eu, ultimamente, assim, eu tô entrando pouco na internet depois que eu paro de trabalhar. Celular, fim de semana eu desconecto, né? A gente tem que desconectar dessa conexão online 24 horas, né? Para poder pensar um pouco na vida, refletir, né? O que é que eu fiz, o que é que eu tenho que mudar, né? Por que não estou conseguindo mudar isso? Como eu tenho que fazer para mudar? A gente tem que ter um dia para a gente pensar na gente, e não só em boleto, trabalho, né? Nas nossas coisas mudando do dia a dia. Né? Um dia para se desligar e se conectar com a consciência divina, né? Eu sempre recomendo isso, é muito bom. Tem religiões que eles fazem esse dia na sexta, né? Os árabes. O cristianismo é na segunda, desculpa, no sábado, né? E depois o catolicismo foi adaptado para o domingo. Então cada religião tem o seu dia para se desconectar, né? É muito O importante isso. equilíbrio é tudo na vida. O equilíbrio não tem jeito. Eu já estive trabalhando no Japão por 13 anos. Passei anos folgando um domingo ao mês. Depois, no final das contas, a hora que você coloca na balança, quantos momentos felizes eu perdi com meus filhos, sabe? Isso tudo em prol de um viu metal, de conquistar aquela coisa que você fala assim, conquistar um futuro melhor para meus filhos, tudo. Só que isso lá na frente você acaba vendo que você se prejudicou e acabou deixando de viver momentos felizes com seus filhos. Então, o equilíbrio na vida é tudo. A gente tem que ter a nossa hora de cuidar da saúde, todos os dias, não é? Sabe? A saúde mental, o nosso corpo. O equilíbrio na vida, se não tiver isso, a gente está ferrado. Cuidar da mente, do espírito, do corpo. Porque senão eu li um comentário Você contando essa vida, eu vi um comentário que ele falou assim: o que é dinheiro? As pessoas passam a vida toda trabalhando para ter dinheiro. E depois, quando tem dinheiro, gasta o dinheiro todo para recuperar a saúde que perdeu procurando É dinheiro. verdade. Ou você vai recuperar a sua saúde física ou a sua saúde mental, Juliano. Eu ganhava 5, 6 mil dólares por mês, sabe? Era uma pessoa que hoje em dia eu poderia falar, porra, tá legal. Só que não, você vai. Agora não, que graças a Deus eu tô conseguindo encontrar meu centro, né? Assim, o meu equilíbrio. Mas por tempo eu fiquei bem perdido. Montei uma empresa no Brasil, estava com 46 funcionários, trabalhava que nem um louco, segunda a segunda, sabe? Faturava mais de 600 mil por mês. E aí é onde estava a minha saúde mental, sabe? Muito louco. A gente tem que ter esse equilíbrio muita atenção, porque o mundo hoje, principalmente aqui em São Paulo, ele leva a gente para essa vida de 12, 13 horas de trabalho, domingo a domingo. Você falando aí, quando eu vim morar em São Paulo, eu trabalhava muito de domingo a domingo, né? Era CLT, e era assim, ou você trabalhava ou teu chefe te mandava para rua, não? E um dia eu parei, eu falei, não quero essa vida, minha vida eu seguir assim, né? Aí mudei. Só que quando você muda, você tem que planejar tudo.
né? Não é fácil, né, mudar. Você tem que sair daquela inércia, você precisa muita coragem, muito planejamento, né? Às Eu vezes acho que a gente sim. tem que trabalhar. Mas, desculpa, Marco, eu acho que a gente tem que trabalhar, tem que produzir, tem que correr atrás dos objetivos. Porque a vida não é fácil para ninguém. Se você não nasceu na sombra de uma árvore, seu pai não plantou para você e você nasceu naquela sombra, você tem que correr atrás. Eu corro, eu trabalho para caramba ainda até hoje. Mas tudo tem um limite, sabe? Tudo tem um limite. Senão será cobrado. Hoje a gente tem que procurar o equilíbrio, né? O caminho do meio. Eu costumo dizer muito que quando você não para, alguma coisa vai parar você. Porque teve um tempo na minha vida, eu tinha uns 20 e poucos anos, e eu tinha um ritmo bastante alucinante de trabalho, de estudo, de capoeira, de treino. Então praticamente eu não parava, não parava. Era de segunda a segunda, terça, quarta, não, segunda, quarta e sexta era treino de capoeira, trabalhava todo dia, ainda ia treinar sábado e domingo, e de terça e quinta eu ainda tinha uns treinos secretos de capoeira também que a gente fazia lá com uma galerinha só de professor. Então era de segunda a segunda, não parava. E ali ainda assim encaixava um treino de futebol, sábado e domingo de manhã. Era muito. Quando foi um dia, eu simplesmente eu não consegui levantar da cama. O desgaste físico era tão grande que só levantava a cabeça, o corpo ele não correspondeu. E aí meu pai me viu deitado ali sem conseguir levantar e ele, ué, não vai para lugar nenhum hoje? Aí eu só olhei assim e falei, não, não, hoje não. Hoje eu vou só descansar. E passei praticamente o domingo inteiro só me arrastando do sofá de um sofá para o outro, do outro para um. Depois que eu consegui levantar, depois que eu voltei a dormir, que eu não saí de casa, e aí eu comecei a fazer essa analogia, que quando você não para por bem, alguma coisa vai te parar por mal. E quando essa coisa te parar por mal, aí você não vai gostar muito. E aí tenho que ter esse Concordo momento com de você, ócio. viu? Você, Concordo que, com você. você tem que ter esse momento de ócio, cara. Você tem que ter esse momento de cuidar realmente, nem que seja um dia por semana, de cuidar realmente de você. É esse momento para você ficar com a sua esposa ou você ficar com seu filho, com seus filhos. Por mais que você trabalhe. Eu tive o privilégio de dar a palestra do Dia dos Pais e teve uma parte da palestra que falava, você prefere deixar um legado ou você prefere deixar uma herança? Porque se corre muito atrás de deixar mais herança do que legado, né? Que você está construindo um patrimônio para deixar para o seu filho, não que isso seja errado. Mas aquele aniversário de 4 anos que ele estava lá te esperando e você não chegou, porque você estava trabalhando para comprar o presente dele. Você acha que ele vai lembrar do presente depois? Ou ele vai lembrar da sua presença que não estava lá? Quando ele tiver que contar histórias para os filhos dele sobre você, você acha que ele vai contar do carro legal que você tinha, que abria asa, que fazia não sei o quê, não sei o quê, ou das brincadeiras que vocês tiveram juntos? Que você acha que ele vai lembrar para poder contar? Das coisas bacanas, dos brinquedos legais, ou daquela viagem maravilhosa que vocês fizeram juntos quando vocês saíram de férias? Então a gente As tem que tomar memórias, né? As memórias que ficam. é, então acho que
E a gente tem que correr mais atrás de deixar o legado, deixar Você, lembranças fortes na mente é a dessas. memória, assim. Eu sempre falo que nós temos que seguir o caminho do meio, né? Por exemplo, eu gosto de tirar um dia para descansar, não pensar nada. Quando eu tô com 1000 coisas para fazer, eu paro, fico na cama lá, deitado, que aí eu fico pensando numa forma de automatizar e fazer aquilo muito mais rápido do que se eu for fazer manual, né? Mas só assim, se eu ficar um mês parado, eu infarto, né? É bom a gente ter o nosso dia do descanso, tudo, ter uma vida equilibrada, mas ter uma vida de não fazer nada, 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 eu não consigo. Eu sou daquele, se eu tirar um mês de férias, no segundo mês eu já fico entediado, querendo voltar para o trabalho, né? Então a gente tem que ter esse equilíbrio, né? Do trabalho e o descanso, né? Até Tem, para aumentar vai a sempre, produtividade. sempre construindo alguma coisa, não tem jeito. Se a gente não focar no que tem que ser feito, não tem por que estar vivo, aí a gente vai entrar em parafuso mesmo. Tem que estar fazendo alguma coisa, tem que produzir, tem que ter o porquê levantar da cama, você É o tem, propósito que o Juliano estava falando, né? O homem sem exatamente, propósito, ele é só um menino, né? Então, é, não adianta. A gente tem que ter um objetivo, um propósito, um fim, senão a vida fica muito fútil, né? Só trabalhar, 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 trabalhar. Eu sei que a Cara, gente tem que fazer isso, né? Porque ou você faz ou você morre de fome, né? Morre de frio, fome. e o cara se perde também, né, Juliano? Se o cara não tiver um propósito na vida, não traçar aonde ele quer chegar, ele se perde no meio do caminho. É, eu concordo. Pessoal, mais alguém quer colocar algum questionamento? Bom, vou finalizar por aqui, parar a gravação. Eu já vou